de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Maranhão confirma 8 casos para o novo coronavírus. Mais de 40 cidades do estado têm casos suspeitos da doença. Idosa é obrigada pela justiça a ficar em casa no interior do estado após o marido apresentar sintomas do Covid-19. Delivery de refeições, frutas e verduras crescem por causa da pandemia. Para conter a epidemia, Maranhão tem visitas suspensas por tempo indeterminado nas unidades prisionais e nos lençóis maranhenses. Confira também: vacina contra a gripe acaba em menos de 24 horas em São Luís. O volume do rio Mearim sobe, mas 3.000 estão desabrigados. A Assembleia Legislativa terá a primeira sessão extraordinária remota do Parlamento. Está no ar o Jornal Central desta terça, 24 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta terça-feira, sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva em pontos isolados do Maranhão, principalmente a partir da tarde. Em São Luís, sol entre algumas nuvens com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia. Na cidade de Imperatriz também deve chover durante o dia. Tem previsão de chuva forte nas cidades de São Pedro dos Crentes, em São Raimundo do Doca Bezerra e em São Raimundo das Mangabeiras. Máxima hoje de 29 graus nas cidades de São Luís, Imperatriz, Açailândia de Carolina, 30 graus em Caxias e 32 graus nas regiões de Urbano Santos e Araioses. Em Pedreiras e Trizidela do Vale, cidades banhadas pelo rio Mearim, já são contabilizados mais de 3.000 pessoas entre desabrigados e desalojados. Famílias que moravam nos bairros mais baixos e em locais mais próximos do rio foram as primeiras a serem afetadas. Nesta segunda-feira, o Mearim atingiu a cota de alerta. Já são 75 bombeiros mobilizados de outras cidades para auxiliar o trabalho nas regiões inundadas, como ações de assistência aos afetados, além das quentinhas produzidas pelo restaurante popular. 1.050 cestas básicas são fornecidas às famílias pelo governo do Maranhão. Coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou ontem à noite mais 6 casos do novo coronavírus no Maranhão. Agora o estado possui 8 casos confirmados da doença. As informações com a repórter Taliana Luiz. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na noite desta segunda-feira mais 6 casos do novo coronavírus no Maranhão. Com isso, subiu para 8 o número de casos confirmados da Covid-19 em todo o estado. De acordo com a Secretaria, os casos são todos registrados em São Luís. Dos 6 novos casos, 4 tiveram contato com o primeiro caso confirmado no Maranhão. Os pacientes são todos idosos, apresentam sintomas leves e estão cumprindo o isolamento domiciliar, conforme o protocolo do Plano Estadual de Contingência. Os outros 2 casos são de um homem de 43 anos que teve contato com um caso suspeito. Outro paciente também é um homem de 57 anos com histórico de viagem para São Paulo e Salvador. Eles estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Até o momento, o Maranhão possui 308 casos suspeitos do novo coronavírus em 46 municípios. Segundo a Secretaria, desde o início do monitoramento, 170 casos foram descartados. O Maranhão possui 2 centros de testagem para casos do novo coronavírus. O primeiro está localizado na Policlínica Diamante, em São Luís. O segundo também está localizado em São Luís, no Viva Beira-Mar, que começou a funcionar nesta segunda-feira. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. As pessoas que buscam atendimento no centro de testagem passam por uma pré-triagem e depois desta etapa, uma entrevista detalhada é realizada por um profissional de saúde que utiliza o sistema do Ministério da Saúde para realizar a notificação do possível caso suspeito.
Quanto aos casos suspeitos, São Luís lidera com 178 registros, seguido por Caxias com 19 casos suspeitos e Imperatriz com 14 casos suspeitos. A relação com todos os casos suspeitos por cidade do Maranhão está disponível no site da Central de Notícias. E uma idosa de 69 anos é monitorada sob suspeita de contaminação pelo novo coronavírus na cidade de Itapecuru-Mirim. Da região, as últimas informações com o repórter Cristiano Dias. Ontem, o prefeito municipal, Dr. Miguel Lawande, através de nota, informou à população a existência de um caso suspeito de contaminação pelo coronavírus em nossa cidade, aqui em Itapecuru. Uma idosa que não foi identificada, de apenas 69 anos de idade, a mesma apresentou os sintomas e de imediato foi transferida para o hospital Dr. Carlos Macieira, em São Luís. Vamos ouvir o que o Dr. Miguel Lawande, prefeito de Itapecuru, fala sobre esse caso suspeito de coronavírus aqui na cidade de Itapecuru-Mirim. Já temos um caso suspeito do coronavírus em nosso município de Itapecuru-Mirim. Informações de que a paciente, nesse momento, está sendo monitorada por equipes dos governos estadual e municipal de Itapecuru-Mirim. Uma outra informação que seus familiares e pessoas mais próximas também estão sendo amparadas, inclusive pela gestão do município. A investigação também se há outras pessoas possivelmente contaminadas. De acordo com o prefeito Dr. Miguel Lawande, informando que, diante da situação, o mesmo pede que todos os itapecuruenses mantenham a calma e obedeçam às principais medidas de prevenção e principalmente não saiam de casa. Voltaremos a qualquer momento trazendo essas e outras informações a respeito deste caso pela qual pegou muita gente de surpresa aqui na cidade de Itapecuru-Mirim. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. No próximo bloco, idosa é obrigada pela justiça a cumprir isolamento domiciliar após o marido apresentar sintomas do Covid-19. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo. Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Seguindo determinação do governo do estado, foi suspensa pelo período de até 15 dias as visitas no sistema prisional do Maranhão. A medida é de prevenção, controle e contenção ao avanço do novo coronavírus e do H1N1. Está suspensa também a entrada de itens alimentícios, sendo fornecido um lanche a mais por dia aos internos, enquanto durarem as restrições impostas. Os atendimentos presenciais de advogados poderão ser feitos por videoconferência. Também estão suspensas as atividades de escolta pelo período prorrogável de 15 dias, à exceção daquelas que se derem por força de requisição judicial ou emergenciais. No último fim de semana, bombeiros e guarda municipal realizaram uma fiscalização nas praias em ação de combate ao novo coronavírus. Ainda foi possível ver bares abertos e banhistas frequentando os locais. A matéria é de Noel Soares. Por determinação do governo do Maranhão e da Prefeitura de São Luís, homens do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal realizaram ação integrada para dispersar pessoas nas praias da capital maranhense. O objetivo
é evitar aglomeração para combater o avanço do coronavírus, como explica o chefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros, Major Lisboa. Nós já fizemos várias abordagens, nos bares da Litorânea, restaurantes, Lagoa da Jansen e outros bairros também, para a gente levar essa informação aos donos dos bares, para que eles não reincidam na abertura dos bares. Momento em que todo mundo possa se conscientizar e contribuir à diminuição de chances de propagação do vírus. Pelo cronograma, a fiscalização nas praias Ponta da Areia e Olho d'Água é de responsabilidade do município. Já as praias São Marcos, Calhau e Caolho são monitoradas pelo Corpo de Bombeiros. Além do Covid-19, as aglomerações podem facilitar as pessoas a contraírem a gripe H1N1, doença que já há notificações no estado. De São Luís, Noel Soares. Na cidade de Porto Franco, uma idosa foi obrigada pela justiça a cumprir o isolamento domiciliar. O marido dela é um dos casos suspeitos de ter contraído a doença. Repórter Dalciana Castro. No município maranhense de Porto Franco, a justiça determinou o cumprimento de uma medida de isolamento domiciliar a uma senhora que se recusava a acatar a orientação médica. A decisão tem caráter liminar. O marido da requerida é suspeito de ter contraído o vírus Covid-19. A ação foi formulada pela promotora de justiça Ana Cláudia Cruz dos Anjos e a decisão foi assinada pela juíza Alessandra Lima Silva. A diretoria do Hospital e Maternidade Aderson Marinho, onde o paciente foi atendido, orientou ele e a acompanhante a permanecerem em quarentena domiciliar, como forma de evitar a proliferação do vírus. Mas, de acordo com informações da Secretaria de Saúde Municipal, a senhora não estava cumprindo a recomendação médica de isolamento domiciliar. De acordo com a decisão, a senhora deve permanecer em isolamento domiciliar até alta médica. Também foi autorizado o livre acesso da equipe de saúde na residência a fim de possibilitar o monitoramento e proceder com a internação compulsória dela. Foi determinado ainda que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilize uma pessoa para a realização de compras essenciais, como medicamentos e gêneros alimentícios para a família da requerida, ressaltando que os custos das compras ficam a cargo da família, caso não exista ninguém que possa fazê-lo. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. O governador Flávio Dino editou uma medida provisória nesta segunda-feira para diminuir o imposto do álcool em gel no Maranhão. A medida reduz de 18% para 12% o ICMS que incide sobre o produto. A redução também vale para o álcool 70% encontrado em supermercados e farmácias. A redução do imposto vale até o dia 31 de julho deste ano. Ambos os produtos foram inseridos como itens na cesta básica, o que permitiu a diminuição do ICMS para 12%. A medida também determina a redução do imposto sobre luvas médicas, máscaras médicas e insumos para fabricar o álcool em gel. A medida provisória será votada na Assembleia, mas já está valendo. Deliveries de refeições, frutas e verduras crescem com os riscos de contaminação na rua pelo novo coronavírus. A matéria é de Ismael Gama. Muita gente tem escolhido realizar as compras via delivery, utilizando principalmente o aplicativo WhatsApp para fazer pedidos de comidas, frutas e verduras. A maioria dos estabelecimentos oferecia o serviço de entrega, mas depois do decreto, as encomendas aumentaram consideravelmente. A pessoa manda pelo WhatsApp, a gente segue a ordem da chegada do pedido, entendeu? Aí, segunda ordem, a gente vai mandando, arrumando e mandando. O movimento dentro do sacolão caiu, mas as vendas por telefone aumentaram também. Os pedidos cada dia aumentando mais, aí os clientes estão acostumando com nossa lista de mercadinho, estamos oferecendo uma lista disponível para eles assinar os produtos deles, aí eles fazem a listaria do que vão precisar, e em seguida encaminha para a gente através do WhatsApp. Aí nós vamos separar esse pedido do cliente, depois vamos mandar o valor para ele, para ver se aprova tudinho, para depois a gente mandar o pedido para o cliente. Confira a seguir. O Maranhão terá a primeira sessão extraordinária remota do Parlamento. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.
Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo! Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, convocou os parlamentares para a primeira sessão extraordinária a ser realizada pelo sistema remoto de videoconferência nesta terça-feira, às 16 horas. A sessão remota via internet, inédita na história do Parlamento maranhense, é em virtude das medidas preventivas adotadas pelo Estado e União diante da pandemia do novo coronavírus. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Assembleia, no canal aberto digital 51.2 e pela TVN canal 17, assim como pelo site www.al.ma.leg.br/tv e pela rádio web www.radioalema.com. O governador Flávio Dino concedeu uma entrevista na noite desta segunda-feira, onde ele falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir o corte no Bolsa Família. A ação julgada foi impetrada pelo governo do Maranhão e de outros estados do Nordeste contra a medida do governo federal. O pacote apresentado pelo presidente da República tem uma grave lacuna, que é a questão social. Nós sentimos falta, inclusive registramos isso, porque temos uma preocupação toda especial com a renda dos autônomos, dos informais, porque consideramos que esse é um compromisso inafastável e, ao mesmo tempo, uma medida inteligente de manter a economia funcionando, uma vez que são consumidores importantes para o setor de comércio e serviços. Infelizmente, o governo federal ainda não apresentou nada a esse respeito. Graças a Deus, em contrapartida, nós tivemos a resposta a essa ação judicial que os governadores do Nordeste entraram, entre os quais o Maranhão, fazendo com que o Supremo determinasse que o governo federal, no momento de crise, não pode cortar mais Bolsa Família de ninguém, está proibido no Nordeste, e também, para frente, que haja critérios claros, uma vez que nós consideramos e demonstramos isso ao Supremo, que pode estar havendo, inclusive, uma espécie de discriminação regional que, naturalmente, é incompatível com a Constituição. E após críticas, o presidente Jair Bolsonaro revogou o trecho de medida provisória sobre dispensa de trabalhadores. Repórter Érica Christian. O presidente Jair Bolsonaro revogou o artigo que permitiria a empregadores suspenderem os contratos de trabalho e o pagamento de salários por 4 meses. Os contrários a esse trecho argumentaram que os trabalhadores ficariam sem qualquer tipo de garantia, nem mesmo o seguro-desemprego. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, considerou acertado o recuo do presidente Bolsonaro, mas defendeu que o governo garanta uma linha de crédito para os micro e pequenos empresários usarem no pagamento de salário de seus empregados. Agora melhorou 100% essa medida provisória. O que nós queríamos era que a Caixa Econômica, como já foi conversado com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi muito bem aceito, que a Caixa Econômica adiantasse o salário dos meses de março, abril e maio para os micro e pequenos empresários manterem os seus trabalhadores com a garantia de receber esse salário. Então é uma solução mais importante desse momento. Da Rádio Senado, Érica Christian. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, descartou discutir alterações no processo eleitoral por causa do novo coronavírus. De Brasília, o nosso correspondente, Paulo Otaré. Qualquer tipo de alteração no calendário eleitoral deste ano é inócua, desproposital e indevida. A afirmação é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao desfazer nesta segunda-feira boatos que circulavam no meio político dando conta de uma possível articulação, prevendo a prorrogação dos mandatos atuais de vereadores e prefeitos por mais um ano e a consequente transferência das eleições de outubro para o ano que vem. Questionado, Maia disse que não é hora para isso.
ponto de vista institucional, constitucional, tirar um dia do mandato ou dar mais um dia é muito difícil. Imagina prorrogar mandato. Outra coisa é esperarmos 2, 3 meses e avaliar mais próximo se caberá ou não postergar 20, 30, 40 dias o processo eleitoral. Mas acho que o momento agora é enfrentar a crise. Plenários da Câmara e do Senado vazios nesta semana, com deputados e senadores cumprindo quarentena, muitos deles aguardando resultados dos exames para diagnosticar o coronavírus. O trabalho será em sistema home office. Uma audiência pública para discutir a PEC 199, aquela que trata da prisão em segunda instância, está mantida. Reunirá deputados e convidados pela internet em sistema remoto. De Brasília, Paulo Otaran. Em Brasília, senadores pedem o dinheiro do orçamento e do fundo eleitoral para combater o novo coronavírus. Luciana Castro. Senadores pedem que o dinheiro do orçamento e do fundo eleitoral sejam destinados para combater o coronavírus. 22 senadores assinaram o documento que solicita ao presidente Bolsonaro que retire da pauta do Congresso Nacional o projeto de lei que libera 20 bilhões de reais para o relator do orçamento da União aplicar em emendas parlamentares. O senador Oriovício Guimarães argumentou que é hora de socorrer o país da calamidade. E joga esses 20 bilhões para o Ministério da Saúde combater o coronavírus. Depende só do presidente Bolsonaro querer. Ele pode fazer isso, não precisa pedir autorização para ninguém, pode fazer agora. Os parlamentares também querem que o Ministério da Justiça encontre uma forma legal de acabar com o fundo eleitoral de 2020, para que o dinheiro seja usado para amparar pequenos empresários durante a crise econômica. Esse dinheiro, esse ano de crise, é mais do que justo que os candidatos abram mão, que os partidos abram mão. Então eu sugiro ao presidente Bolsonaro que converse com o Sérgio Moro. O FMI, Fundo Monetário Internacional, anunciou nesta segunda-feira que a pandemia do coronavírus vai causar uma recessão global em 2020 e que pode ser pior do que a observada durante a crise financeira global de 2008. Mas a produção econômica mundial deve se recuperar em 2021. De Brasília, Luciana Castro. Você confere no próximo bloco. Especialista dá dicas para manter a boa saúde mental durante a quarentena. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo. Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações é só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A campanha de vacinação contra a influenza foi suspensa em São Luís por falta de doses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses serão repostas pelo Ministério da Saúde e em breve a população será orientada a procurar os postos de vacinação. Pela manhã foi registrada uma alta procura pelas doses e muitas filas em unidades de saúde. A primeira etapa da campanha de vacinação é voltada para crianças de 6 meses a 5 anos, idosos e profissionais da saúde. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. O calendário de vacinação completo você confere em nosso site. Coronavírus. Especialista dá dicas para manter a boa saúde mental durante a quarentena. Repórter Daniel Amorim. Em meio à pandemia de coronavírus em todo o mundo, a principal recomendação de organizações de saúde e governantes é para que as pessoas fiquem em casa e só saiam em caso de necessidade. Diante dessa situação, surge um questionamento: como manter uma boa saúde mental num cenário de quarentena com isolamento social?
Conversamos através de uma rede social com a psicóloga Cláudia de Castro, especialista em saúde mental e atendimento psicossocial. Inicialmente, ela enfatiza os principais efeitos que podem ser causados por uma quarentena no nosso psicológico. A ansiedade, medo, a própria percepção do que é solidão, tédio, raiva, a visão negativa do futuro, do que vai vir, a incerteza, questões que dizem respeito a uma restrição. Se há uma restrição física, momentaneamente pode ser que haja um afastamento emocional. Segundo Cláudia de Castro, os recursos tecnológicos são um grande aliado na busca por um contato afetivo, em meio à necessidade de isolamento social físico. Vamos criar oportunidades para ampliar histórias mais positivas, imagens mais positivas. Por exemplo, sentar, mandar áudio, fazer uma chamada de vídeo com alguém que você há muito tempo não vê. Em um cenário de muita preocupação, é importante que só tenhamos acesso a informações essenciais, como destaca a especialista. O que ultrapassa, o que exacerba é excesso de informação. Vamos lembrar que emocionalmente tudo que é em excesso é danoso, é prejudicial, é patológico. Quanto mais economia emocional a gente faz com a gente, no sentido de se poupar do excesso de informação e de informações desnecessárias, porque elas não agregam, pelo contrário, elas nos acorrentam, elas vão comprimindo a gente no que diz respeito a esse confinamento perceptual que a gente está tendo dentro desse isolamento social físico. Quanto mais excesso de informação, mais tensionado nós vamos ficar e possivelmente nós vamos estar sujeitos a um outro tipo de adoecimento. Reportagem Daniel Amorim. Está suspenso por tempo indeterminado as visitas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses por conta do perigo de transmissão comunitária do novo coronavírus. A determinação começou a valer no domingo e se estende para todos os parques nacionais do país. Além dos Lençóis Maranhenses, o Brasil possui 72 parques nacionais, sendo 42 abertos para a visitação do público. Os parques são administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Ouça agora algumas dicas de cuidados com os idosos e a prevenção ao novo coronavírus. A matéria é de Eli Coelho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 17 milhões de famílias no Brasil têm o idoso como provedor. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e indicam que muitos idosos mantêm e sustentam as famílias, tornando o isolamento social muito mais difícil. O filho perdeu o emprego, volta para a casa do pai, a filha, o marido separou, ela volta com os netos. Então, assim, é importante que todo mundo de casa compreenda a importância daquele cuidado com aquele idoso. Não senta na cama do idoso, não senta na poltrona que ela lê o jornal, né? Tira essa roupa, vai cuidar do seu idoso. De acordo com a especialista, a Covid-19, como qualquer outra doença que atinge os idosos, pode ser evitada com medidas preventivas. A higiene é primordial. Se você tem uma baixa imunidade, você tem que ter cuidado de pegar qualquer tipo de infecção. E a vacinação, uma boa alimentação rica em fruta, verduras, legumes, beber bastante líquido, uma atividade física ao ar livre, evitar aglomeração. Por causa do coronavírus, o governo federal anunciou que vai antecipar o abono salarial e o 13º para os aposentados. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Enquanto você está aí no isolamento familiar, não deixe de acessar o nosso site, é centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.
Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações é só no Valparaíso.